Fala agentes da Fundação. Aqui é o agente Black 682 codinome Black Abacaxi. Esse é meu primeiro vídeo de SCP, espero que gostem. Bora pro vídeo. SCP-096. Classe do objeto Euclid. Nome do objeto: o cara tímido. Procedimentos especiais de contenção. SCP-096 deve ser mantido em sua cela, em um cubo de aço hermeticamente fechado de 5 metros x 5 metros de altura x 5 metros de diâmetro, em todos os momentos. Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da célula de SCP-096. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença de SCP-096 no interior da cela. Todas as fotos, vídeo ou gravações que sejam ou se assemelhem a SCP-096 são estritamente proibidas sem a aprovação do Dr. E o 5. Descrição: SCP-096 é uma criatura humanoide, medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. Sujeito mostra ter pouca massa muscular, com a análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com extensão aproximada de 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores, e não é considerado ser sapiente. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela, indicando que gasta a maior parte do dia a olhar para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente, por meio de gravação de vídeo, ou até mesmo por uma fotografia, SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 até 2 minutos após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto, que vai a partir deste ponto será referido como SCP-096. Velocidades documentadas têm variado de 35 km por hora até km por hora. Este fato parece depender da distância de SCP-096. Neste ponto, nenhum material ou métodos conhecidos podem impedir o progresso de SCP-096. A posição real de SCP-096 não parece afetar a resposta de SCP-096, que parece ter um senso inato de localização de SCP-096. Nota: esta reação não ocorre quando vê representações artísticas. Ao chegar ao local de SCP-096, SCP-096 vai matar e dados expurgados SCP-096. 100% dos casos não deixaram vestígios de SCP-096. SCP-096, em seguida, vai sentar-se por alguns minutos antes de recuperar a compostura e se tornar dócil, mais uma vez. Então ele vai tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural, dados redigidos devido à possibilidade de uma reação de cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da Fundação e grande perda de vidas civis. A recuperação do sujeito deve ser considerado prioridade alta.
Doutor também pediu a terminação imediata de SCP-096. O pedido está aguardando aprovação. A ordem tem sido aprovada, e deve ser realizada pelo doutor em dados